Meu Jesus está, porque nele posso ver o mar, porque Jesus vivo está. Oh, glória a Deus. Nós estamos aqui nesta noite porque vivo Ele estarmos. E as nossas vidas estão nas mãos dEle. É a razão de estarmos aqui. Porque se fosse por nossas falhas e fraqueza, nós não estaríamos aqui. Mas o Deus fiel, aleluia, o Deus misericordioso, o Deus que ressuscitou está aqui nesta noite, aleluia. É a razão de estarmos aqui. Temos motivo de estar alegres, irmãos. Temos motivo de glorificarmos, de exaltarmos o nome de Jesus. Porque estarmos aqui, irmãos, significa uma grande oportunidade, aleluia, que Deus está nos dando. E um milagre, estamos aqui para participar da primeira ceia do ano de 2026. Aleluia. Quantos desejaram não podem estar aqui? Outros não viram nem a virada do ano, mas você está aqui, ou com saúde total, com a metade da saúde, mas você está aqui. Então é motivo de você glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E não só isto, mas saber que se Ele voltar hoje, você irá subir com Ele para as mansões celestiais. Aleluia. Então, igreja do Senhor, você tem motivo de glorificar o nome de Jesus. Glorifica Ele, exalta Ele nesta noite. Aleluia. Por você está aqui, está vivo na presença dEle. Oh, aleluia. Nós vamos ouvir os conjuntos, louvando ao Senhor, iniciando pelo grande conjunto das senhoras, quando vai tomar louvar o Senhor. Depois do mostrar, depois do escolherinho de Jesus. E nós hoje vamos ficar glorificando e exaltando o nome de Jesus. Fomos chamados para isso, para adorar a Ele.
Glória a Deus. Meus queridos irmãos, quero convidar a todos para nos colocarmos de pé. Vamos convidar o presbítero Romolês para estar fazendo a leitura da palavra de Deus para toda a igreja do Senhor. São os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, meus amados irmãos, nós estarmos aqui. Primeira Santa Ceia do Senhor deste ano de 2026. E como de costume, abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, a iniciar no versículo de número 23. A gente costuma ler os cultos de Santa Ceia. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Coríntios, capítulo 11, a iniciar a partir do número 23, do versículo 23 em diante. Amém, igreja? Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Mas se algum tiver com fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordenareis quando for ter convosco. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, levamos orando ao nosso Deus, graças ao Senhor por esta leitura. Nós temos nesse dia pedido as orações, a irmã Cida, a irmã Lourdinha, irmão Joaquim, graças a Deus, também já está bem recuperado. Os irmãos que se encontram enfermos. E louvo a Deus que estou vendo todas as dores na igreja hoje. Deus continue abençoando a irmã Lourdinha, a irmã Cida, porque o seu lugar fica vazio aqui, nos faz falta quando a gente olha, né? Eu louvo a Deus pela vida de nossos irmãos para que tenha chegado. Quem mais necessita das orações? Muito bem. Convidar aqui o diácono, nosso irmão Alex, para fazer esta oração. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Dedico essas orações para a minha família, que Deus venha nos abençoar cada vez mais. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, meu Deus. Ó Senhor, vem fazer maravilha no meio do seu povo, vem batizar, vem curar, meu Deus, vem libertar, Senhor. Ó Senhor dos exércitos, eu apresento cada pedido de oração, Senhor. Ó Deus, chega com cura, Senhor. Sabemos que é um Deus que faz milagre. Oh, alabaxi, alabás. Oh, aleluia. Amém.
Meus queridos irmãos, sexta-feira tivemos aqui um culto maravilhoso. Sim ou não, quem estava aqui? A presença de Deus foi marcante aqui. Só não chorou quem tinha o coração duro, né? Mas a presença de Deus foi marcante. Deus colocou no meu coração aproveitar a sexta-feira, nesse período agora que os colégios estão de férias, né? Os irmãos que geralmente não têm condições de estar na sexta-feira. Deus colocou no meu coração esse propósito da gente aproveitar esse período agora, né? Daqui para que volte às aulas. E não só isso, mas a multidão de gente que caminha aqui até sexta-feira também, fica passando aí, e a gente está fazendo essa sexta-feira agora festiva. E eu louvo a Deus, irmãos, que Deus já me mostrou aquilo que Ele colocou no meu coração. Se tivesse encerrado sexta-feira agora, eu estava feliz, né? Sexta agora, o irmão Camano vinha do serviço, aí viu as portas abertas, parou a motozinha dele ali e ficou sempre lá na moto, ouvindo. O irmão Claudemir foi lá, o convidou, disse: não, eu estou de choque, estou vindo do trabalho, ficar aqui mesmo. Aí ele veio, sentou ali na porta, e aí Deus fez um milagre na vida dele. Tá aí, aceitou a Jesus, fica em pé, irmão. Voltou sexta-feira para o Senhor. Deus fala sim ou não, irmão? Bem-aventurados que obedecem. Eu fico feliz de haver um fruto daquilo que Deus colocou no meu coração. Muito obrigado. A gente está aí, graças a Deus, feliz. Voltou sexta-feira, né? Uma semana já diferente. O crente é diferente, né, irmãos? Glórias a Deus. E fico feliz, irmãos, em ver a confirmação de Deus. O crente às vezes não entende, mas coisa não é assim mesmo. Sexta-feira nós temos de novo a sexta-feira festiva. Desta vez que vai estar ministrando é o pastor recém-possado, ali no distrito por nome de Cachoeira, que fica entre Caraúba e Governador de Serra Rosada. E vai estar ministrando sexta-feira novamente aqui, de portas abertas. E quero convidar, meus irmãos, vocês que não estão mais estudando, estão de férias agora, para marcar presença aqui junto, fazermos a obra de Deus, adorarmos a Ele, receber o que Deus tem para nós. Amém? Em nome de Jesus. Diga aos irmãos que fico realmente feliz já com a resposta de Deus, com aquilo que Ele tem colocado nos nossos corações. Muito bem. Então vamos convidar o secretário para estar lendo a escala do trabalho e apresentando os nossos visitantes. Glória a Jesus. Ele está na casa, irmãos. Glória a Deus. Saúde, irmão, na paz do Senhor. Quem por isso está no prazer de nos visitar, nosso irmão Marcos Oliveira, nosso irmão Elisvaldo, sua esposa Naila e sua filha Sofia, grupo de família, também com Gerson, Luca e Luísa, presbítero Paulo César, sua esposa Ana Cláudia, seu filho Abias, nossa irmã, nossa amiga Sônia. Como a igreja não receber, sejam bem-vindos em nome de Jesus e nós, Senhor. Escala de culto semanal. Segunda-feira, escola bíblica na congregação do Cício Pinheiro. Dirigente Diácono Mondinelli, auxiliando irmão Joanes. Na série de culto de oração, dirigente presbítero Monês, auxiliando irmão Claudemir, porteiro irmão Liberado. Terça, a partir das 15 horas, campanha de visitas. Responsáveis irmã Leide, irmã Sandra e irmã Neide.
Terça-feira também, culto de Santa Ceia na congregação do Sítio Pinheiro. Dirigente, presbítero Geniel, auxiliando Diácono Rominelli. Quarta-feira, ciclo de oração das senhoras, dirigentes Irmã Célia, Irmã Jeane, auxiliando Irmã Raimunda, Irmã Terezinha e Irmã Eliana. Porteiro Irmão João Ferreira, logo após a ensaio no livro dos Vales. Quinta-feira, ciclo de oração da congregação do Sítio Pinheiro, dirigente Irmã Eliana, auxiliando Irmã Mônica. Sexta-feira, culto festivo, com o tema Avançar sempre, parar jamais. Dirigente, pastor Ranieri, auxiliando o presbítero Geniel, porteiro Irmão Gleison. Sábado às 19 horas, culto de ação de graça na residência de João Ferreira, na rua Souza Melo. Dirigente Diácono Rudenberg, auxiliando o presbítero Moleis. Domingo, culto de mocidade, dirigente Irmã Kelly, auxiliando Irmã Simara, porteiro Irmão Valdemir. Amém, igreja? O grupo de orações pela minha família. Amém, graças a Deus. Presbítero, irmão Paulo, estive visitando ele na nova residência dele. Eu passei, voltou, mas não conseguiu casa e se mudou de uma casa para outra ali em Itaú, estive lá. E aí nasceu o convite para ele estar conosco. E disse: eu vou. Tá, obrigado, juntamente com a sua família. É filho da terra, filho dessa igreja, né? E a gente fica muito feliz com a presença dele aqui. Glória seja dada no nome do Senhor. Meus queridos irmãos, na terça-feira, ou seja, na segunda-feira, sai o nome de João, mas cara mais irmão, né? Lá ele já falou comigo a questão do que eles estão vendo agora, né? E chorou, e às vezes troca o dia. A noite pelo dia, o dia pela noite, assim vai, né? Mas como a gente não mexeu na escala desse ano, por isso está do mesmo jeito, né? Mas a gente já falou comigo e alguns irmãos também. No próximo ano, se Deus quiser, a gente vai organizar isso aí. Muito bem. E dizendo aos irmãos que quem deseja as novas missões, o dia 28 para Natal é a nossa convenção ali. E dia 28 eu estou indo para Natal, e quem desejar as lições novas, a gente vamos colocar no grupo, né, irmã? E você vai dar seu nome para a gente fazer a sua lição, né? Em nome de Jesus. Nós vamos ouvir o louvor. O cantor do nosso irmão Marco vai estar louvando a Deus nesta oportunidade. Vamos recolher a oferta para a construção, tudo de Santa Ceia, os irmãos bem sabem que a gente recolhe essa oferta destinada à nossa construção. Estamos lá, irmãos, trabalhando. Essa semana o servente adoeceu, o irmão Mateus, mas eu não perdi tempo. Estava lá em cima, na parte de cima, trabalhando na parte do banheiro, porque tinha ficado um pouco alto, o rodapé, tinha ficado com 2,20, teve que baixar, teve que rebocar. Comecei a sentar a cerâmica, sentei toda a cerâmica no banheiro, está faltando agora só puxar o piso da cerâmica, já desci também as encanações, não perdi tempo. Teve dia que eu ia almoçar 2 horas da tarde, só não trabalhei hoje eu passei o dia assim, deitado, mas até ontem eu trabalhei até meu dia, não perdi tempo, irmãos. Eu tenho pressa, alguém não tem, mas eu tenho pressa em ver os irmãos ali na igreja. Por isso, irmãos, eu não estou perdendo tempo. Na nave da igreja, nós não fizemos nada essa semana, porque uma só pessoa não tem condições de trabalhar ali nas alturas. Mas Mateus, graças a Deus, ficou bom, fui lá agora e tarde, disse que amanhã está vindo. Se tiver algum dos irmãos que desejam nos ajudar amanhã, é bem-vindo. Estão precisando da ajuda dos irmãos. Na parte de cima, ficou faltando agora só a cerâmica do quarto, e desceu a cerâmica para os degraus da escada, né? Tem a fiação lá em cima, já puxei uma parte, mas tem outra parte para colocar a fiação, está lá comprada. Nós estamos precisando de mão de obra, irmãos. Quem sentir de Deus e nos ajudar, é só falar. É só falar. Amém? Como eu venho falando todas as vezes aqui para a igreja, que nós estamos precisando de mão de obra, homens que venham nos ajudar. Amém?
Em nome de Jesus. Então amanhã vamos estar trabalhando já na nave da igreja ali. E se um dos irmãos puder nos ajudar, a gente agradece demais. Salve toda a igreja na paz do Senhor. Vamos adorar a Deus, porque foi para isso que nós chegamos aqui nesta noite, verdade? Pode soltar bem, eu quero pedir as orações da igreja, por favor. Peço aos irmãos senhores por mim. Deus, Ele sabe todas as coisas, não é verdade? E a oração do justo pode ser ouvida, não é verdade? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Digno é o Senhor de toda glória, de toda adoração. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Se eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou pai, Ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas Ele me prometeu o céu. Glória a Deus, glória. Eu jamais saberei porque Ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque Ele me amou. Se eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou pai, Ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, faltar por mim, eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Amém. Meus queridos irmãos, diga
peço aos irmãos, quem bebeu água, bebeu. Quem for ao banheiro, foi. Está tempo demais você esperar agora ouvir a palavra para depois ir. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos ouvir a palavra de Deus? Muito bem. Presbítero irmão Paulo, ou posso terminar? Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Muito bom estarmos felizes com Jesus e estar aqui com os irmãos em mais uma oportunidade. O Senhor nos concede, né? Está feita o primeiro culto de Santa Ceia. Eu acho, do ano de 2026. Eu acho que ele estava com uns 13, 14 anos que eu tinha participado do culto de Rodolfo de Santa Ceia. Porque eu tomei a ceia, o Rodolfo, eu acho, ainda congregava. Eu saí para o campo missionário em Tabuleiro do Norte em 2008. Estamos em 2025, né? 2006. Quer dizer, 12 anos, quase 13 anos. Muito tempo. Estive aqui em outras ocasiões, mas eu perguntei a ele se o culto era de Santa Ceia hoje. Aí ele é um bom entendedor. E aí, prazer de vir aqui estar com os irmãos. Evangelho da Justiça de Deus, capítulo 3, Romanos. Capítulo de número 3, carta de Paulo, escrita aos crentes da cidade de Roma. Rapidinho, não vou me estender em Santa Ceia, tem muita coisa para fazer. Quero deixar apenas uma reflexão. Eu disse a Neta que não sabia da reflexão, não foi, Neta? Lembra? Mas assim, porque aquela era de improviso, né? Capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos. Romanos, ele é conhecido como o Evangelho da Justiça de Deus. O apóstolo Paulo escreve essa carta e ele trata da teologia, da espinha dorsal da teologia do Novo Testamento em Romanos. Se não tivéssemos os outros livros da Bíblia, mas se entendêssemos a mensagem de Deus na carta aos Romanos, seria o suficiente para crermos em Jesus para a nossa salvação. Por quê? Porque em Romanos, Paulo trata da doutrina do pecado e ele se aprofunda de uma forma simples, fácil de entender, que leva-nos a compreender a origem, a natureza, a consequência do pecado. E ele termina essa doutrina encerrando todo mundo debaixo do pecado. E aí ele inicia logo após a doutrina do pecado, a doutrina da justificação. E ele mostra que a doutrina da justificação, a partir do capítulo 3, versículo 24, ele mostra que ninguém merece salvo, que ninguém tem mérito para ser perdoado, ninguém tem obras diante de Deus que mereça o perdão, a justificação, consequentemente a salvação. Mas ele ensina ali de forma muito clara que o homem é alcançado por Deus, é perdoado por Deus, é justificado por Deus e é salvo por Deus pelos méritos da pessoa de Jesus Cristo. E aí depois Paulo começa a tratar da doutrina da santificação. Depois ele trata da doutrina da eleição e predestinação de Israel. Enfim, ele trata da centralidade da teologia no Novo Testamento na carta aos Romanos. E é o suficiente para entendermos o que se precisa entender para aceitar Jesus e caminhar com Ele para a eternidade. Capítulo 3, verso 24.
E verso 25, esses dois versículos para a nossa meditação: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O texto que li, ele está no contexto do ensino da justificação. Porém, Paulo, antes de tratar dessa doutrina, ele trata da doutrina do pecado. E na doutrina do pecado é interessante nós percebermos que o pecado ele é universal, ele tem sua origem, ele tem a sua natureza e ele tem a sua consequência. Sua origem, ele se originou lá no Éden, não é? O pecado na esfera humana. Não estou falando do pecado na sua totalidade, porque na sua totalidade ele se inicia no reino mineral, antes do Éden, quando Satanás arquiteta subir, só sobe quem está embaixo. Sim ou não? Então ele estava aqui era um reino mineral, porque Ezequiel disse que ele andava entre as pedras afogueadas, topázio, né? Várias pedras preciosas. É citado no texto de Ezequiel quando trata da queda do rei de Tiro. Ali uma palavra que está falando da queda de Lúcifer. Mas na esfera humana, o pecado tem início tem sua origem no Éden. Adão e Eva pecaram. A sua natureza é que ele é cruel. É cruel porque ele aprisiona, ele escraviza, ele afasta o homem de Deus, né? E ele é a Bíblia chama de pecado, é como se fosse causasse em Deus uma palavra que ela significa orgerize, ânsia de vômito. A palavra abominação no original ela significa orgerize ou ânsia de vômito. Ou seja, Deus se enoja do pecado. Por isso que crente não pode flertar com o pecado, porque ele tem a mente de Cristo. E Cristo tem nojo do pecado. Então não combina o crente ter a mente de Cristo e flertar com o pecado. Não tem nada a ver isso aí. A consequência dele, versículo 23 aqui de Romanos, Paulo diz que todos os pecados saciados estão na glória de Deus, caíram do estado original de inocência, perderam a comunhão intrínseca, perderam a intimidade com Deus. Esse destituir do estado da glória de Deus, Paulo está falando de uma queda violenta que o homem sofreu quando ele pecou. Ele perdeu a sua inocência. E é tanto que no texto de Gênesis, quando Deus chama Adão, Eva, o que eles fazem? Eles se escondem e eles depois dizem: Senhor, nós ouvimos a tua voz e nos escondemos porque estamos nus. E Deus diz: vocês sempre estiveram nus. Perderam a inocência. Caíram de um estado de pureza, de santidade, no qual foram criados. Foi desse estado que Jesus não caiu. Hebreus diz que ele em tudo foi tentado, 4,15, porém sem pecado. Satanás fez de tudo para Jesus pecar. Porque ele podia pecar, ele não era Deus.
mas ele também era homem. Tiago diz que alguém sendo tentado, não diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Porém, Hebreus 4,15 diz: não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, assim como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então, a Bíblia está falando da natureza humana de Jesus. Capítulo 4 de Mateus fala da tentação no deserto. Satanás diz: olha, eu sei que você está com fome, mas se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Aí ele diz: olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás transporta ele para o pináculo do templo, 70 metros de altura. Muita gente ali frequentava o templo e Satanás queria que Jesus desse um show. Se você é filho de Deus, lance-se daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que te segurem pela sua mão e não tropeces com teu pé em pedra alguma. Aí Jesus diz: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Satanás leva ele para algum lugar e mostra todos os reinos do mundo e diz: olha, tudo isso foi entregue a mim e eu te darei se você prostrado me adorar. Satanás, ele não tem escrúpulo. Eu vou usar uma expressão aqui, me desculpe. Eu vou usar a expressão da São Nordestino. Satanás é o sem vergonha, ele não tem escrúpulo. Olha a expressão dele: tudo isso é meu e te dei. Onde é que o infeliz tem alguma coisa? Porque Paulo diz que todas as coisas, falando de Jesus, foram criadas por ele e para ele. Glória, pois, a ele. João diz: olha, o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o que é que Satanás tem que podia dar a Jesus? A única coisa que ele tem é um sistema caído, corrompido de pecado, porque João diz: o mundo jaz no maligno. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 4,4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. A única coisa que Satanás tem é o pecado para oferecer a alguém. Nem o inferno é dele, foi feito para ele ir para lá, mas também não é dele não. E aí ele dá a proposta para Jesus: ora, se ele foi criado por Jesus, porque Jesus é criador, ele foi criado por Jesus, então ele não tem escrúpulo, ele é um sem vergonha. Tudo isso darei se prostrado me adorares. Olha a falta de escrúpulo, camarada. Aí Jesus, sereno, manso, sabendo com quem estava lidando, diz: olha, também vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele darás culto. Eu estou relatando para você que ele foi tentado. Se ele foi tentado, ele era homem. Deus não pode ser tentado, Tiago diz. Mas como homem ele foi tentado, porém ele não cedeu em nenhum momento à tentação. Por que ele não cedeu em nenhum momento à tentação? Porque ele é o Cordeiro perfeito que seria sacrificado pelo meu e o seu pecado. O Cordeiro do sacrifício do dia da expiação não podia ter um defeito. Não podia ser manco, não podia ter um mancho, não podia ser cego, não podia ter um defeito em canto nenhum no seu corpo. Isso estava apontando para aquele que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro não podia ter defeito, porque ele é o sacrifício perfeito que iria suprir a necessidade da exigência da justiça de Deus. Aleluia! Então Paulo encerra: todo mundo debaixo do pecado, todos pecaram, distanciados estão da glória de Deus, carecem de reconciliação, precisam de reconciliação. Aí ele começa a tratar da doutrina da justificação, levando o povo romano
um mérito pessoal para receber de Deus o perdão e ser declarado por Deus como justificados. Não é justos, não, é justificados. Ou seja, vocês estão inocentados, mas não é pela obra de vocês, não. É porque alguém morreu por vocês, derramou o sangue no lugar de vocês, e por causa dele, por vocês estarem escondidos na sombra deles, você está justificado, perdoado. Amém? Então Paulo está dizendo: justificados gratuitamente. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta para você olhar aí as expressões, gratuitamente. O que é que eu preciso pagar para ser justificado diante de Deus? Nada. Por que, pregador? Porque você não tem como pagar. Você tem o que pagar a Deus? Se você tivesse o ouro do mundo todo para dar a ele, ainda não é seu o ouro do mundo, a prata, deixa cá sobrinho, como te daria aquilo que já é teu? Não tem como você surpreender Deus, deixar Deus admirado. Imagina Deus: puxa, Claudemir vai me dar tudo isso para eu perdoar ele. O que Claudemir tem? Por isso que a Bíblia diz gratuitamente. Seu dízimo não nos justifica diante de Deus, suas ofertas não nos justificam. Você está aqui todo dia. Isso é consequência de quem já está justificado. Aleluia! Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Seu favor imerecido. A graça de Deus é o favor dele que eu não mereço. E Tito diz no capítulo 2, versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Esta graça tem um nome, o nome dela é Jesus. Ele é a melhor expressão da graça de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, temos, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, o primeiro modo da justificação é a graça, que traz redenção. E o que é redenção? É retirar do mercado da venda e não deixar mais exposto a outras vendas. É como que Deus tenha dito: eu vou tirar você, um escravo, do mercado da venda, e agora eu lhe adquiri. Você é meu. Ninguém lhe compra mais, ninguém lhe aprisiona mais, ninguém lhe escraviza mais. Você foi comprado por mim, você me pertence, você é meu. Aí Paulo diz: fomos selados pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus, quando nos comprou, colocou em nós um selo de identificação. No mundo espiritual, Satanás e os demônios sabem que você não pertence a você mesmo, que você não pertence mais a ele para ser o seu escravo, que você pertence a Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. E qual é a marca? É o Espírito Santo na sua vida. Ele é o selo. Aleluia. E é por causa desse selo que você é guardado, que você é protegido, que a maldição não lhe pega. Pode botar galinha no cruzamento, acender vela, beber cachaça, derramar cachaça, dançar, Satanás pode fazer o que quiser contra a sua vida. A maldição não pega, porque o selo de Deus está em você. O Espírito do Senhor mora dentro de você.
somos templo de Deus e morada do Espírito. Aleluia. Justificados pelo sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não existe redenção. Eu já falei isso outra vez lá no templo. O caráter de Deus tem algumas facetas. Os nossos pecados feriram uma faceta do caráter de Deus chamada santidade. As transgressões que o homem pratica, os pecados que o homem pratica, ferem a santidade de Deus. E aí ergue-se uma outra faceta do caráter de Deus chamada justiça. E a justiça de Deus exige a punição do transgressor. E qual é a punição do transgressor? É a morte. A justiça de Deus exige a morte de quem transgrediu a palavra de Deus e feriu a santidade de Deus. Aí ergue-se uma outra faceta do caráter de Deus chamada amor. Ele feriu, merece morrer, mas o amor de Deus providenciou na pessoa de Jesus a salvação, o perdão e a restauração da mesma pessoa. Por isso que ser crente é luxo, ser crente é ser chique. Quando você conhece a verdade, quando você conhece a palavra, o mundo é quem nos trata como escória, porque o mundo não nos ama, o mundo nos tolera. E se o mundo amar a igreja, é porque a igreja está desviada faz tempo. Porque a igreja nunca vai ser amada pelo mundo, porque se ela for amada pelo mundo, Jesus mentiu. Jesus diz assim: se o mundo vos odeia a vós, saibam que antes de odiar a vós, ele odiou a mim. O mundo vos odeia porque vocês não são do mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. João 16. Aleluia, Deus. Se nós fôssemos do mundo amaria o que era dele. Mas a gente não é do mundo, pelo contrário, nós somos uma contracultura à cultura do mundo. Você quer ver uma coisa? João Batista não era doido não, era homem de Deus. Chegou para Herodes assim: Herodes, não é lícito você possuir Herodias, mulher de irmão Filipe. Se adultera. Aí Herodes, a Bíblia vai dizer, pastor, que Herodes respeitava João, porque ele tinha João como profeta. Mas Herodias era desviada. Ela era tão endemoniada que era ela que entrava nos demônios. Não era demônio que entrava dentro dela. A bicha era ruim. Bonês, eu estou falando da igreja que confronta o mundo. Não é assim? Quem foi que mandou João Batista interferir na vida pessoal de Herodias e de Herodes? Profeta não vende a sua mensagem. Profeta não negocia princípios. Ele viu o pecado e condenou o pecado. É aquilo que Jesus está dizendo: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vamos para a história. 2 anos que Filipe estava divorciado de Herodias. 2. Mas para Deus, o profeta, ela era escolhida. Aí o que foi que Herodias imaginou? Vou mandar arrancar a cabeça desse Filipe. A filha dançou bem, agradou Herodes. Herodes, eu dou até metade do reino. Ela não sabia o que pedir. Foi para mãe, Herodes disse: me dá até metade do reino. Peço o quê? Diga a ele: eu quero aqui em uma bandeja, em um prato, a cabeça de João Batista. Se João Batista nunca tivesse condenado
exagerado. Não tinha sido decapitado naquele. Ele foi decapitado porque ele condenou o pecado do mundo. Sim ou não? A igreja, ela é a voz de Deus na terra. Você tem a obrigação como igreja de chegar para o membro e sua família e condenar o pecado que ele está praticando. Você não está faltando com amor, pelo contrário, você está amando ele, porque é uma tentativa, ainda que incompreensível e desesperadora, de arrebatar a alma dele do inferno. O problema é que nós estamos acomodados, aceita tudo, é graça, aplaude, e as pessoas morrendo sem Deus, sem Pai, sem salvação. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. E quando ela falhar na sua missão, ela perde a sua característica como igreja. Israel falhou na sua missão, mas a igreja não pode falhar. Você é uma atalaia de Deus na sua família. Você é uma atalaia de Deus lá onde você estuda. Você é uma atalaia de Deus na sua casa. Você é um instrumento de Deus para a transformação da sociedade. Aleluia! Portanto, redenção, justificação pelo sangue. A Bíblia diz aqui no versículo 24. Já estou terminando. Mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Não dá para falar de fé, vou falar só do sangue. A Bíblia Sagrada nos mostra que Deus enviou Jesus para derramar o seu sangue e resgatar para ele aqueles que crescem no Evangelho. João está em um lugar do céu da revelação, Apocalipse capítulo 5, e apresenta-se a um que está sentado em um trono e tem um livro na mão. Aquele livro representa a história da redenção desde o início dela até o final. E uma voz brada dizendo: quem é digno de tomar o livro e desatar os selos? E a Bíblia diz que não foi achado no céu nenhum digno de tomar o livro e de desatar os seus 7 selos. E João estava desesperado, chorando, porque ali tratava-se da história da humanidade. Até que chega um, toca no ombro dele e diz: olha, não chores, não chores. Vem aí um que é digno de tomar o livro e de desatar os seus selos, porque ele morreu e com o seu sangue ele comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, raça e nação. E quando ele olha, ele vê um cordeiro como que tenha sido morto. Este cordeiro é Jesus, o único digno de pegar a história da humanidade e desvendá-la, porque ele é criador da humanidade e é o resgatador da humanidade também. Ele criou, a humanidade caiu, ele desceu à terra, se encarnou, morreu para resgatar esta humanidade caída e levá-la em segurança para as mansões celestiais. Aleluia! No capítulo 19 de Apocalipse, como está vendo que no final da grande tribulação, quando Israel está ali na grande batalha de Armagedon, ou do Vale do Meguido, e as nações lideradas pelo Anticristo estão guerreando, matando o judeu. Ali é uma guerra, a batalha final, onde seria usado armas de última geração para aniquilar com Israel. Mas enquanto eles estão no campo de batalha, muitos judeus estão lá no Muro das Lamentações, orando, buscando e
destruição total. E a Bíblia diz, João diz que ele vinha, e João identifica ele como aquele que sozinho, ele pisou o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. A sua mente não alcança, a minha mente não alcança a totalidade do significado disso aqui. Sozinho pisou o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Como é que você entende Jesus na cruz do Calvário, desesperado não, mas clamando, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Como é que você entende as trevas que tomam de conta de toda a terra? Como é que você entende um terremoto? Se Israel não tem placas tectônicas, não podia ter terremoto. Como é que você entende tudo aquilo que aconteceu na hora da crucificação, nos seus momentos finais? Jesus estava ali recebendo em si uma descarga da totalidade da ira de Deus contra o pecado da humanidade inteira. É por isso que ele vai se sentar no grande trono branco, no capítulo 20, e o juízo será sem piedade, sem misericórdia, porque ele vai julgar aqueles que rejeitou o seu convite de salvação, que rejeitou a sua morte, que rejeitou o seu sacrifício, preferiram o pecado. Por isso que ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque naquele dia estará diante dele aquelas pessoas que o desprezaram, que não deram importância ao seu sacrifício. Ele sabe o peso da ira de Deus sobre si. Agora, ele suportou tudo isso e venceu, porque ele olhava para mim aqui agora, ele olhava para você, ele olhava para a humanidade, ele olhava para a sua família. Na mão da sua família, Deus tem milagre de salvação na sua casa. Aleluia. Aleluia. E quando o pecador chega diante de Deus, mundo espiritual, temos um acusador, um adversário chamado diabo, Satanás, antiga serpente, infeliz, ruim, que lhe acusa de dia e de noite, diz a Bíblia. Aí Deus olha para você e vê você escondido na sombra de Cristo. Aí vê você aos pés de Cristo. Aí você está aqui talvez remoendo obras do passado, pecado que você praticou lá atrás, e Satanás colocando na sua mente: você não pode, você não tem como ser restaurado, você não tem como ser renovado, você pegou, você fez isso, fez aquilo. Diga a Satanás que condenado é ele, não tem perdão mais para ele, ele está destinado no inferno. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, diz João, ele nos purifica, não é de alguns pecados, é de todo pecado. Não tem pecado que o sangue de Jesus não purifique. A gota do sangue do Cordeiro de Deus derramou-se sobre a minha vida e eu estou justificado diante do Senhor. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prega os reinos deste mundo, seguirão as suas leis, os sinais da sua vida, mas se mostra cada vez vencendo, vencendo.
Jesus. Breve virá. Aleluia. Quem sabe pode ser até hoje. Aleluia. Porventura entre nós alguém que deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, que quer voltar para os braços do Senhor diante de uma mensagem como essa, uma palavra como essa. O toque da trombeta de Deus pode soar a qualquer momento. Por isso que o sábio Salomão diz que tudo que a gente faz aqui é vaidade. É vaidade. Tem gente que dá a sua vida, né, irmão, para adquirir um corpo perfeito, uma saúde perfeita. Mas tudo isso é vaidade, porque tudo isso fica aqui. Aleluia. Mas aquele que tem a promessa e a marca de Cristo subirá com ele. Glória a Deus. Por isso que a palavra nos diz, irmão, não importa que você só tenha um olho, uma perna, um braço, não se preocupe com isso, porque quando o Senhor nos arrebatar, teremos um corpo, receberemos um corpo perfeito, igual ao dele. É melhor perder um olho, é melhor perder uma perna, é melhor perder um braço, do que ir com todo o corpo perfeito e ser lançado no inferno. Amém? Banda Filhos do Rei vai estar louvando ao Senhor, e depois nós vamos estar ministrando a ceia. A banda Filhos do Rei tem um prazer de saudar a todos com a paz do Senhor. Antes de louvarmos o nome do Senhor Jesus Cristo, quero deixar uma palavra para os nossos corações. Se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12 ao 16. E eis que cedo venho, e meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que levam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, idólatras e qualquer um que ama cometer a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou raiz e a geração de Davi, e resplandecente estrela da manhã. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glorifique o nome dele, que ele está na casa essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Que existe no universo, eu criei.
Agradeça a Deus, irmãos, pelo que Deus tem me dado. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus pelo que Deus tem feito em minha vida, na vida da minha família. Deus fez me voltar no passado, no início da nossa caminhada, quando a gente assumiu a primeira igreja com 6 crentes e 2 irmãos auxiliando cego e outro surdo, idoso. Conjunto, irmão para cantar, tudo idoso e 6. E eu estava vendo a banda cantando e agradecendo a Deus. E agradecendo a Deus pela igreja de Rodolfo Fernando. Vocês têm tudo. Vocês têm motivo de agradecer a Deus. E naquele trabalho, quantas vezes, ainda dizer, faltava de só. Quantas vezes eu fiz tudo só. Dirigia o trabalho, cantava, pregava, orava, tirava oferta só. E hoje, contemplar tudo isso, irmãos, é motivo da gente agradecer a Deus. E tem gente ainda que é insatisfeita. A pregação fala sobre isso, né? Ainda insatisfeito, nós temos tudo aqui, irmãos. Nós temos motivo de agradecer a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Hoje um ministério maravilhoso como esse, uma banda maravilhosa como esse, conjunto de senhora, conjunto de mocidade, conjunto de criança, nós não tínhamos nada disso. Era eu e minha família e os irmãos idosos, 6, começando ali no distrito chamado Pintada, município de Antônio Martins. Aí uma casa. Oh, aleluia. Eu sou grato a Deus, irmãos. Você é grato ao Senhor? Seja grato a Ele. Vamos ficarmos de pé. Vamos ministrar a ceia neste momento. Convidar um dos diáconos para nos trazer o pão. Estamos orando por este pão. Glória a Deus. Aqui está o pão que simboliza o corpo de Cristo. Veja que ele está aqui. Simboliza todo o sacrifício, sofrimento que Jesus enfrentou, que foi pregado hoje aqui por nós. Amém? Glória a Deus. Vou convidar aqui o presbítero em nome. Chega, deu um branco agora. Valdemar, vamos Valdemar fazer essa oração. Senhor, nosso Pai, nessa oportunidade nós choramos, meu Deus, e te agradecemos por tudo, meu Pai. Meu Deus, estamos aqui, Senhor, comemorando, meu Senhor, a tua morte e ressurreição no Calvário, Senhor. E que está em nossas mãos esse pão, Senhor, que simboliza o teu corpo, Senhor, dilacerado na cruz do Calvário, em paralisação de toda a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos, queridos irmãos, neste momento, mais uma vez, ouvir a banda, enquanto os diáconos vão distribuir o pão nesse momento. A banda Filhos do Rei vai estar louvando ao Senhor, mas antes, irmãos, nós queremos ceder a oportunidade de oportunizar. Você que é membro da igreja e que sente de Deus, o Espírito Santo lhe acusa de pedir perdão, antes de você receber o pão, eis aí a sua oportunidade. Alguém de nós que deseja pedir perdão, que há a mente acusa. Cumprimento a igreja do Senhor com o Pai do Senhor. Irmãos, eu quero pedir perdão à igreja pela minha falta, inclusive na Santa Ceia passada, na última do ano, eu tive um motivo superior e quando pensei em me comunicar com o nosso líder, o pastor,
tinha passado a hora. Aí eu deixei de comunicar e assim eu tive a minha falta aqui. Por esse motivo, estou pedindo perdão à igreja. Amém. Esse é o dever do membro, né, irmão? Justificar porque perdeu o culto de Santa Ceia. É porque o irmão estava em pecado. Está se justificando. A igreja quer perdoar, vamos dizer amém. Mais alguém? Todos estão em paz? Muito bem. Então a banda louva o Senhor enquanto os diáconos distribuem o pão.
Bendito seja o nome de Jesus. Na nova da igreja, os membros já pregaram, todos estão postos, você vamos. Muito bem. Então vamos convidar o presbítero João Paulo para ordenar, para tomar um minuto. Eu quero receber do Senhor, que também receberei, o Senhor Jesus, na minha foi traído com pão, que dá graças, disse que eu vai comer, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Isso. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus, glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória. Aleluia. Obrigado. Glória a Jesus. De pé, vamos orar pelo caso. Glória a Deus. Amém. 29 da nossa harpa. Quem tem harpa, abre aí. Mas louvar a Deus. 29. Da harpa cristã. Vamos louvar a Deus assim. Oh, que precioso sangue, meu Senhor verteu, quando pra nos resgatar padecer. Oh, que precioso sangue, sangue de Jesus, que por nós foi derramado sobre a cruz. Oh, que precioso sangue, sangue remidor, e com este nos remiste redentor. Oh, que precioso sangue, sangue expiador, eis que
Cheguei lá. Para o Senhor Deus. Versículo 25 diz assim: semelhantemente também, depois de ceado com o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazem isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Vamos todos. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença estamos reunidos, nós queremos te agradecer, meu Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui. E te agradecemos, ó Deus, pelo teu grande amor. Amor este que a tua palavra diz foi de tal maneira que o Senhor tem nos dado o teu Filho para que hoje pudesse estarmos aqui reunidos, que deu a vida, que deu o seu sangue. Eu quero te agradecer, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, juntamente com a tua igreja reunida, Senhor. Os que não puderam chegar nesta noite, ó Deus, tu sabe o motivo. Eu quero te pedir que a tua proteção divina, a tua mão poderosa e misericordiosa, venha estar sobre a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, guardando-os, livrando de todo o mal, as suas famílias, Senhor, os que não são crentes, filho, esposo. Deus, tu sabe que a tua mão poderosa, Senhor, é a razão maior de estarmos aqui. A tua infinita misericórdia é a razão maior de estarmos aqui. Então te agradecemos, meu Deus, por estarmos aqui reunidos, Senhor, nesta primeira ceia do ano de 2026. Pai, muito obrigado. É no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que assim nós te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, agradecemos ao presbítero Paulo, sua família, de estar conosco. Eu tenho vindo, tenho eu já com um irmão, alguém da família. Ele mora no meu coração, ele sabe disso, ele não paga um centavo sequer. Glórias a Deus. E nós louvamos a Deus pela vida dele, pela vida dos nossos irmãos. A nossa oferta rendeu da construção R$452. Amém? Dá para ajudar na diária do servente. Então, queridos irmãos, que Deus continue abençoando a vida de cada um de nossos irmãos. Estamos em um desafio grande. Eu falei aqui no começo que temos pressa. Nós temos pressa. Sabe por quê? Nós estamos num prédio alugado, ou seja, cedido, né? Cedido. Ainda bem que ele não cobra o aluguel. Mas a qualquer hora, irmãos, isso aqui está para vender. A qualquer hora alguém pode comprar. E aí nós vamos para onde? Nós temos pressa de agir ali. Precisamos da ajuda de cada um dos irmãos, tanto na parte financeira como na parte material, da mão de obra. Amém? Eu não peço nada, muita coisa não, eu só peço que você seja fiel no seu dízimo e nas suas ofertas. Isso é o suficiente, é o bastante para a gente dar avanço na construção. Só isso. Além de você ser abençoado, porque é uma das bênçãos de Deus na vida do cristão,
E a única passagem bíblica, que Paulo falou aqui, muito bem, a questão desse sacrifício, mas é a única passagem bíblica que o Senhor nos dá o direito de cobrar dele, de fazer prova a ele. Essa parte, e mais nada. Além de você ser abençoado, você vai abençoar a obra dele. Amém? Só isso apenas. E eu tenho orado para Deus abrir as portas nesse sentido na vida dos nossos irmãos. E Deus tem abençoado a igreja de Rodolfo. Iniciando no ano 2025, Deus tem abençoado a igreja de Rodolfo. Então não seja ingrato, irmãos. Não seja ingrato. A ingratidão às vezes nos traz prejuízo. Olha que Jesus cobrou dos 10 leprosos que receberam um milagre. Só um veio agradecer, sim ou não? E ele perguntou: não foram 10 que foram curados? Só um? Cadê os 9? E Deus vê tudo, irmãos. Deus vê tudo. E o Salmo 1 nos diz que os injustos não permanecerão na congregação dos justos. Olha o que você está fazendo. Deus está me contemplando, Deus está me vendo. A obra está necessitando, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Eu estou exagerando? A obra de Deus está necessitando. Nós temos pressa de estar ali. Amém? Então seja fiel, só isso que eu peço. E vamos avançar. Tema da nossa sexta-feira que vem: avançar sempre, parar jamais. Está baseado em Filipenses capítulo 3, versículos, se não me folha agora, não sei se é o 16. Avançar sempre, parar jamais. Vamos colocarmos de pé. Glórias a Deus. Sabe quem quer que você pare? É o diabo. O diabo quer que você pare em casa. 3 e 14. Foi que fez o cantar e está tudo bem. Amém? E creio que mais uma vez Deus vai operar no nosso meio. A minha gratidão a todos, em nome de Jesus. E eu vamos orar agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. Convidar aqui para fazer esta oração o João Ferreira. Ele vai estar orando. Saúde, a igreja, Papai do Senhor. Oramos. Querido Deus, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui para agradecer a Ti, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede a cada um de nós que estamos adorando e servindo um Deus grande e poderoso, que és o dono do ouro e da prata. Vem operar milagres e maravilhas na vida da Tua igreja, Pai. Deus querido, vem salvar, vem libertar as almas, vem sede da salvação. Que possamos, ó Deus, fazer o imperativo do Senhor, pregar o Evangelho para toda criatura, para que eles possam crer e reconhecer que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Que Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Sábado, grande culto ali na residência de irmão João Ferreira. Aquela avenida ali uma bênção de Deus. Vamos fazer peso ali. Tocar fogo no rabo da raposa e soltar na seara dos filisteus. Foi assim que Sansão fez. E foi 1000 raposas. Você não foi que não pegou 1000 raposas. Amarrou uma na outra, tocou fogo e soltou na seara dos filisteus. Coisa de Deus, né, irmão? Vamos fazer isso também, amém? Curva sua cabeça. Receba a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e todos diz amém. Quem disse amém? Receba a sua vitória em nome de Jesus e a paz do Senhor.